não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros, porque a suponhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem executa, sempre que nobremente cumprida. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade no fundo não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que de criatura para criatura difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. Não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos todos nós com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé do espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem às estruturas e direções que variam ao infinito. Refletamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente: não matarás. Conferindo, faltando 25 para as 10, Divinópolis, bom dia amigos ouvintes da Rádio Minas, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações, que sua luz possa iluminar o nosso entendimento, dilatando a nossa compreensão para que a mensagem espírita possa adentrar em nossa vida, nos transformando dia a dia nesta grande jornada evolutiva do Espírito Imortal. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro pela sua Rádio Minas, sob o patrocínio de Chaveiros ABC, Cactus e Macom. Este programa é uma produção CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, apoio AMI, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Apresentação, Ariston de Menezes. É com muita alegria que estamos de volta nessa grande sala de aulas para levar até você a mensagem espírita. Aqui você também participa conosco, dando a sua sugestão, tirando suas dúvidas pelo 222-0001 e 222-0002. Em nosso programa de hoje, teremos a presença de nossos estimados companheiros, Vicente de Paula, presidente do CEP, que vai falar sobre o tema o batismo e o seu significado. Teremos também a presença de outro grande trabalhador da Seara Espírita, João Balbi, que estaremos abordando o tema de muita importância para todos os ouvintes, evolução espiritual. Daqui a pouco você estará sabendo quem é o nosso convidado especial deste sábado. Ele que é um trabalhador incansável e que tem dado testemunho de amor pela causa. Fique ligado que daqui a pouco você ficará sabendo. Bom dia, Vicente. Bom dia, Alisson. Bom dia, ouvintes da Rádio Minas. É um prazer enorme ter você aqui conosco na nossa sala de aulas, né? Já o presidente do CEP respondendo a todas as suas perguntas, questões e já inclusive o tema de hoje, que é muito importante. Vicente, agora são 9h36. Qual o significado e a finalidade do batismo? Alisson, esse tema ele é muito interessante porque vem justamente responder numa dada época em que a humanidade vive e que nós estamos habituados a cometer uma série de coisas erradas pelo fato de não termos a noção ou conhecimento. Então, para dizer para os ouvintes da Rádio Minas a questão do batismo e seu significado, nós recorremos a uma pesquisa bibliográfica do Caibar Schutter, onde mostra para nós realmente essa importância do batismo e seu significado. Segundo as tradições da Igreja Católica, o significado do batismo está na limpeza das almas, quer dizer, lavar a nódia do pecado original que trazemos desde a nossa origem. Segundo o dogma do pecado original que a Igreja Católica traz de longos tempos, quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, desobedeceram a Deus e foram condenados eternamente ao sofrimento e dores. Assim todos nós trazemos essa mancha do pecado original. De acordo com o dogma do batismo, para sermos livres desse sofrimento eterno, precisamos do sacramento
que nos salvará do fogo do inferno, bastando para isso sermos banhados pela água, que é o símbolo da vida e de limpeza. Os antigos acreditavam ser a água o elemento gerador da vida. Assim tornou-se um elemento purificador, porque é capaz de limpar e tornar novo. Essas ideias têm fundamento numa teoria que surgiu no Egito, no século XX a.C., através de Hermes Trismegisto, o nome grego de um deus egípcio, o chamado Tote. Esse deus era a fonte da sabedoria e criador e da cultura, das ciências. Ele foi chamado por Hermes Trismegisto. Por quê? Porque ele revelava, ele era defensor de uma ideia que diz respeito às 3 partes da filosofia universal. Ele também é o pai da alquimia. A alquimia, para que todos entendam, hoje é a moderna química. A velha teoria dos 4 elementos herdados na antiguidade, essa, na verdade, não era, entretanto, rejeitada pelos filósofos herméticos, e que tinham somente adaptado a sua arte. Essa teoria era sustentável que 4 elementos somente, a terra, a água, o ar e o fogo, formavam o conjunto do universo. Então a água tem seu simbolismo de elemento da vida. Essas ideias se difundiram por todas as épocas até os nossos dias. Então, a nossa história ela está impregnada de um misticismo muito profundo, que vem desde os primórdios da evolução do homem. Bom, chegando aqui à questão do batismo, onde é que nós vamos localizar justamente essa ideia, de onde ela originou? Nós sabemos que numa cidade da província da Judéia, uma cidade chamada Jerusalém, moravam Zacarias e sua esposa Isabel, que era um velho sacerdote do templo dos Bábidas, que cultuava a Deus da torpeza, a quem denominavam Potito, a quem os atenienses rendiam seus louvores. Essa ideia, essa seita constituída de sacerdotes que tinham recebido o nome de Bábidas, por quê? Porque se banhavam e se purificavam com perfumes antes das celebrações das cerimônias. Deixou saliente nas partes da nossa história esse ato comum como um símbolo da purificação do espírito. Isso não são lendas não, né, Vicente? Não, são verdades. São verdades. Aconteceu realmente. Então Zacarias era um velho e não podia ter filhos. Era casado com Isabel, uma mulher muito pura, uma mulher nova, e viviam muito bem. Mas tendo em vista a sua idade, ele não podia ter mais filhos. Numa dada época, Zacarias, como sendo um sacerdote desse templo, da deusa da torpeza, o Potito, ele era um dos sacerdotes mais importantes dessa seita. Então ele recebe a visita de um anjo, chamado Anjo Gabriel, que anunciou a sua mulher, que anunciou que sua mulher concedera à luz a uma criança, e que deveria chamar João. Assim aconteceu. João nasceu da concepção do Espírito Santo, e ele foi contemporâneo de Jesus. Zacarias ficou surpreso com toda essa ideia do anjo, dizendo para ele: você será pai de uma criança que vai chamar João. E Zacarias, preocupado, mas eu não tenho idade para isso mais, ele disse para Zacarias que Maria, Isabel seria concebida pelo Espírito Santo e daria luz a uma criança que chamaria João. Bom, isso aconteceu, e essa criatura nasceu, João, e recebendo toda a influência daquela época, inclusive da ideia da seita do próprio pai, que adoravam essa deusa da torpeza, o Potito, e ele recebeu toda essa cultura. Bom, há um lance importante que a gente tem que mencionar para os ouvintes: o seguinte: o povo hebreu, contudo, não adotou esse ato religioso exaltado pelos gregos. Usava como característica de sua fé a circuncisão, prática em que consistia numa operação de cortar em redor do prepúcio e arrancar parte da pele da genitália do homem. Isso também como batismo? Não, isso já era uma prática que Moisés introduziu. Ah, sim. Independente do batismo. Moisés introduziu essa prática porque era muito cruenta essa prática que Moisés introduziu. Mas porque naquela época o povo foi devastado por uma enfermidade de doenças sexualmente transmissíveis. E surgiu uma doença que partia justamente do homem, por uma questão de higiene. Então essa doença já vem desde os primórdios. Bem,
ela está bem enraizada em nossa história. Então Moisés usou como uma disciplina naquela época, e para também dizer que a fé daquele povo estaria justamente naquele sacrifício ali, do homem sofrer essa cirurgia cruenta, porque os recursos da época eram pequenos demais, né? Tomar do pênis do homem, fazer aquela cirurgia sem anestesia, sem nada, era muito cruenta essa prática. Ainda hoje isso é péssimo, né? Justamente. Então, quer dizer, era uma necessidade higiênica deitada pelo clima daquelas paragens. Era necessário fazer isso porque realmente as condições ofereciam para que o homem desenvolvesse em sua genitália essa enfermidade. Então a única solução era cortar, era retirar essa pele sobre o prepúcio, né, da genitália do homem, permitindo assim uma higiene maior. Hoje se faz com recursos mais suaves. Né? Bom, passados os tempos, a medida da profecia empregada por Moisés não tinha mais razão de ser visto que a moléstia reinante na Palestina, no Egito, havia cessado. E os povos se tornaram mais aptos para zelar pelos seus corpos. Foi justamente nessa época que o João Batista nasceu. O maior de todos os profetas nascido de mulher, segundo a expressão de Jesus. João era um profundo conhecedor dos mistérios da ciência da Grécia. Ao iniciar sua tarefa, a sua elevada tarefa realmente de precursor do cristianismo, para aparelhar devidamente o caminho esse por onde as gentes seriam e teriam oportunidade de aproximar de Jesus. Ele tratou logo de pôr em fim essa circuncisão, desde que essa prática degenerara em cerimônia religiosa sobre a ação de sacerdotes judeus. Ele resolveu então acabar com essa prática da circuncisão e o que aconteceu? Ele introduziu a questão do batismo. Difícil, porém, é extinguir uma ideia enraizada, bafejada de há muito tempo, de muitos longos anos, né? Pela autoridade avorenga que existiu naquela época. Daí a dificuldade com que João passou a lutar e pôr em prática o batismo e retirar realmente a prática da circuncisão. Bom, aconteceu, e como é da sabedoria de todos aqueles doutores da lei naquela época, né, que substituir o mal por um mal menor é a ideia mais viável, né? Sim. Se você não pode combater totalmente aquele mal, que pelo menos você amenize. Então, um mal menor do que o mal maior. Bom, João Batista, ele havia procurado cancelar das almas a circuncisão, uma cerimônia religiosa destinada a purificar o espírito. Ciente como estava no ritual dos sacerdotes bárbicos, o sacerdote de Cotito, a cuja deusa era adorada pelos atenienses, eles rendiam esse culto, acreditando poder ela ser aquela deusa que realmente poderiam dar a eles tudo que diz respeito às suas necessidades e que atendia o dia a dia de cada judeu. Bom, João, ele deliberou realmente substituir essa prática cruenta da igreja hebraica, a circuncisão, pela imersão em catecúmenos no Rio Jordão. Para os ouvintes, catecúmeno quer dizer neófito, aquela pessoa que está iniciando realmente uma doutrina, uma religião. Ou seja, iniciava pelo batismo para aqueles que ouvissem a sua palavra e pudesse ser imergido na água do Rio Jordão. Então o que aconteceu? João Batista acreditava que uma vez que a pessoa imersa naquela água, banhada por ela, e arrependendo dos seus pecados, ele teria a remissão dos pecados. Bom, assim, depois de substanciosas e austeras exortações ao arrependimento, a purificação da alma, a renúncia ao mal, o precursor do cristianismo fazia entrar o neófito no Rio Jordão para que eles recebessem realmente essa imersão, que é o símbolo da imersão do Espírito na doutrina de que ele era portador. Doutrina que lavava as almas pelo arrependimento dos erros e as iniciava num novo caminho, que é o caminho da redenção, o caminho da libertação, que é o caminho que Jesus estava por realmente fazer com que o homem caminhasse mais. Esse filho de Zacarias, que recebeu o nome de João pela intercessão do Espírito Gabriel, em comunicação com seu pai, que era um sacerdote do templo, não era conhecido por Batista. João Batista era conhecido por João realmente. O Batista veio depois. Por quê? Esse sobrenome ele foi dado posteriormente
Batista é originário de Bábitas. O que significa Bábitas? É o qualificativo dos sacerdotes da Grécia, que se banhavam antes de oferecer sacrifícios à sua deusa e antes das celebrações dos ritos. Então, essa palavra Batista, ela vem de Bábitas, que eram aqueles que praticavam realmente o culto à deusa Torpeza, que era Cotito. Então, esse Batista veio depois, porque o pai dele, sendo um sacerdote do templo, então adotou esse termo. Haja visto que tudo se esvai com o tempo, por que se conserva essa tradição até os nossos dias, até os dias de hoje? Bom, a Igreja Católica adotou o dogma do batismo como sendo uma forma de controle de massas. Por quê? Deixando as pessoas na sua dependência, uma vez que só o clero poderia batizar pela água e absorver os pecados em nome da Madre Igreja, e as pessoas estariam livres do pecado original e salvo do fogo eterno, que é o dogma introduzido também pela Igreja para atemorizar e ter sob seu controle as pessoas. Assim conservou-se até os nossos dias essas ideias bizarras e tornou uma tradição que só terminará com o desenvolvimento cultural da humanidade. O culto exterior era muito comum e preponderante e popularizou nas consciências através dos tempos das gerações. Desde os primórdios dos tempos, o homem sentiu necessidade de praticar o quê? O culto ao exterior, pois era mais fácil para ele acreditar naquilo que estava fora dele do que aquilo que se encontrava em si mesmo. Ele aprendeu a valorizar o exterior e negou a si mesmo. Ele consegue realmente perceber o mundo das formas, dos símbolos, de que é tridimensional. Mas há que dizer para os ouvintes que esse mundo tridimensional, ele é perceptível aos nossos 5 sentidos normais. Então é mais fácil você acreditar naquilo que está no mundo tridimensional do que aquilo que está dentro de você, que não é mais tridimensional. Nós nem saberíamos essa dimensão interior, se seria penta, secta, oitava, décima, sei lá. Toda a ideia do culto exterior tem suas raízes na magia. Essa magia é oriunda da selva, do meio do mato, né? E que se encontra até os nossos dias. O batismo, ele tornou-se um simbolismo para aqueles que desconhecem o verdadeiro sentido das coisas do Espírito. E passou a ser cultuado as formas. Esses cultos ganhou espaço entre os místicos e religiosos até os nossos dias. Assim a magia criou os símbolos, as formas, e daí nasceu o ritual e as cerimônias, que é a consagração daquilo que é intocável e que não se pode tocar, o que é abstrato, e que nos trouxe o senso da religião mais tarde. Ô Vicente, sem querer interromper, já interrompendo. Toda religião já adotaram, né, o batismo, tá? E por que não o espírita? Sendo o espiritismo uma doutrina racional, ela não adota cultos exteriores e nem esses dogmas, esses rituais nascidos da magia. Logo, os espíritas não praticam nenhuma forma de ritual. Não realizamos o batismo dentro do centro espírita. Por entender o verdadeiro significado do batismo pelo Espírito Santo e pelo fogo, predito pelo profeta João Batista em suas peregrinações, quando anunciava a vinda do Messias, que havia de vir depois dele e libertar as almas não pelo batismo da água e do simples arrependimento, mas sim pelo batismo do Espírito Santo. Então, quer dizer, a doutrina espírita, não adotando os dogmas, os rituais, as cerimônias, os paramentos, quer dizer, os espíritas não introduziram na casa espírita, porque eles viam o verdadeiro sentido do batismo, que daqui a pouquinho nós vamos explicar realmente segundo o conceito espírita, como seria esse batismo. O Vicente, Jesus Cristo foi batizado por João Batista. Como se explica esta passagem? Bom, esse tema ele tem objeto de muita discussão entre os adeptos do cristianismo. Por que Jesus Cristo aceitou ser batizado por João Batista? Primeiro, porque ele não veio destruir as leis e nem os profetas. Era um costume daquela época, e Jesus, sabendo que João Batista estava por perto, pregando a salvação pelo batismo, pela água e pelo arrependimento para a remissão dos pecados, Jesus veio ter com ele o primeiro contato e provar realmente que ele estava presente naquela época e tinha vindo da parte de Deus. Segundo o evangelista Mateus, no capítulo 3, versículo 13 a 17,
Ele comenta que no momento em que João Batista terminou de batizar Jesus Cristo, eis que o céu abriu e viu João, o Espírito de Deus, descer sobre ele, e uma voz do céu disse: esse é o meu filho dileto, a quem me agrado. Mas segundo o evangelista João, não João Batista, mas o outro João, que é o apóstolo realmente do Cristo, sim, o evangelista, no capítulo 1, versículo 29 a 34, ele comenta o seguinte: o motivo porque João Batista batizava Jesus no Rio Jordão, porque atraía a si as multidões, e porque Jesus foi a ele, e João viu a Jesus e o reconheceu como sendo Cristo, que havia de vir segundo as profecias antigas. Foi essa passagem que confirmou o Filho amado de Deus e apresentá-lo às multidões. Além disso, batizando com água, ele tinha por tarefa preparar o ânimo daquele povo, convidando a todos eles ao arrependimento, de maneira a poder receber o batismo do Espírito Santo e do fogo, que é o batismo do qual Jesus fala dele. Então é muito importante dizer o seguinte, que esse momento ele foi importante para a história da humanidade, porque João precisava mostrar que aquele era o Filho de Deus, era aquele enviado realmente segundo as profecias antigas, e que aquele momento ali confirmou realmente a missão, não somente de João Batista, como também de Jesus, como que, no segundo conceito da igreja, como Salvador. Para saciar a sede dos leigos, dos ouvintes, a mim também, qual o significado do batismo, da água e do Espírito Santo? Olha, o batismo do Espírito Santo e do fogo, que João Batista anunciava, que Jesus faria depois dele, importa na comunhão do Espírito Santo, ou seja, do conjunto dos Espíritos bons, puros, com os seguidores de Jesus. O batismo do fogo é a destruição dos dogmas, dos cultos exteriores, que se tornaram árvores infrutíferas e a raiz das quais está posto o machado, a fim de ser cortados e lançado ao fogo. O fogo, que é o símbolo empregado por João Batista, representa o grande purificador de tudo que é submetido ao seu calor. Exemplo, o fogo sendo o símbolo empregado por João Batista, tomando o ouro, e o ouro passando pelo fogo, ele se liberta das suas impurezas. Assim também o batismo do fogo representa o calor da lógica, do raciocínio, dos fatos, em face das crenças daquela época. Esse calor que fortalece, ele vivifica e purifica almas envoltas no frio da descrença e do indiferentismo. Então, esse calor, esse fogo, na verdade, ele representa essa condição de realmente você sofrer as provas, as expiações do dia a dia. Então, o batismo pelo Espírito Santo, ele arrebata as almas para o céu, mas o batismo do fogo pulveriza, calcina, destrói tudo aquilo que é da terra. O batismo do Espírito Santo é promissora esperança para aqueles que seguirem Jesus Cristo, mas ninguém receberá esse batismo sem antes receber o batismo do fogo, porque aquele que exalta e santifica, esse último, quer dizer, o batismo pelo Espírito Santo, ele regenera, ele liberta. O batismo de fogo tem por sequência o batismo pelo Espírito Santo, e esse não pode se verificar antes que haja realizado o primeiro. Então isso tudo é simbólico, isso tudo, há uma simbologia no conceito de João Batista, no conceito dos apóstolos, que a doutrina espírita vem explicar realmente o significado desse batismo. Nós podemos aceitar a ideia de que a reencarnação seria este significado, batismo pela água e Espírito Santo? Esse é o papel da doutrina espírita, que é muito importante deixar para os ouvintes, que a doutrina espírita explica todo o mecanismo da reencarnação, como sendo o processo de reeducação dos espíritos através das experiências que pode adquirir sofrendo as expiações, as provas que a vida lhe proporciona. A reencarnação faz parte de um antigo dogma dos judeus sob o nome de ressurreição. Na antiguidade, os judeus acreditavam poder a alma renascer no mesmo corpo, o que comprova a ciência seria impossível, mas o Espiritismo mostra por meio de provas irrecusáveis que o espírito pode renascer quantas vezes for necessário ao seu progresso, ao seu adiantamento, mas em outro corpo, em um novo corpo, um corpo apropriado para ele, e que viria atender às suas necessidades atuais e com elas reaprender o verdadeiro sentido da vida. Com isso, naquele colóquio de Nicodemos com Jesus, ficou dito por Jesus o seguinte: que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Nicodemos ficou injuriado porque ele não entendia e retrucou logo: mas como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Jesus lhe responde: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então essas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pelo batismo, o batismo pela água. Mas o texto primitivo dizia simplesmente, quer dizer, o texto da tradução da doutrina, né, no caso aqui da codificação, diz o seguinte no texto antigo: não renascer da água e do Espírito Santo. Ao passo que em certas traduções, a do Espírito substitui o que? O Santo Espírito, o que não responde mais o meu pensamento. Então há uma certa engano aí da parte das traduções aí, no tocante a essa parte da tradução, tá? O Santo Espírito, né, pelo Espírito Santo. Mas isso não importa. O importante para nós aqui não é saber quem está certo e quem está errado. O importante é o sentido das palavras. Então vamos dizer o seguinte: a regeneração do corpo, o qual João Batista se pregava através da água do arrependimento para libertar o espírito, a quem muitos atribuem ser o fim para alcançarmos a vida eterna, de nada vale diante da necessidade do espírito buscar a retificação espiritual. Por que retificação espiritual? Porque ela é definitiva, e só atingiremos essa retificação espiritual através das reencarnações, que são oportunidades de reeducação do espírito preguiçoso e malfeitor. O sentido do batismo que João Batista pregava era muito imediatista e de fácil realização, pois bastava banhar nas águas do Rio Jordão e arrepender dos pecados. Tudo isso estaria resolvido. Ele é simples, ele é cômodo e não exige a busca do conhecimento de si mesmo. Pela luta, pelo trabalho, pela resignação, pela transformação moral. Poderíamos entender, se quisermos, que só com a reencarnação é que depuraremos o espírito que somos, esse espírito impuro, e que trazemos dentro de nós todo o potencial que Deus nos depositou, bastando para isso obrar no bem, sofrer as expiações e as provas que nós somos responsáveis, porque não é um castigo, e que cada nova reencarnação nós temos as oportunidades de reparar nosso passado e fundir o coração endurecido no ódio e na vingança, sofrendo o calor das expiações que calcina a rocha dura que somos, e sofrer as provas que nos exercita ao bem. Assim poderíamos entender ser a reencarnação o verdadeiro batismo do Espírito Santo, que haveremos de ser um dia quando depurarmos. Aqui a água entra como símbolo da vida corporal, aonde o Espírito mergulha e pode experienciar através do trabalho, da busca da sua potencialidade, e o fogo ao qual Jesus se refere é o calor das expiações dolorosas que nós nos condicionamos. Com a nossa transformação, nós nos elevaremos na condição de espíritos puros, herdeiros do Pai Eterno. Ainda nesse contexto, qual a origem da palavra batismo? Vem justamente lá da questão da prática, né, dos sacerdotes bábitas. A palavra batista vem de bábitas, que são aqueles que praticavam realmente o culto a Deus da torpeza, e que antes desse culto eles mergulhavam nas piscinas aromatizadas e se banhavam, porque a água para eles era um símbolo realmente de purificação. Então é um velho costume. Vicente, a igreja professa que quem não for batizado não terá salvação. Como explicar essa ideia? Bom, a fé que a igreja professa aos seus adeptos com relação ao batismo, que não foi batizado pela água e o sal, ou pela unção pelo óleo sagrado, não se salvarão do fogo do inferno, não passa de uma simples enganação aos olhos daqueles que não têm uma fé racional, aqueles que não raciocinam realmente, e que aceitam tudo como verdade, sem buscar o fundo sentido racional das coisas. É uma manipulação de massas, é o controle de situações para ter sob o seu domínio e manter o império que construiu com a exploração e o sacrifício das pessoas ao longo de muitos séculos. Então, como a doutrina espírita é a interpretação racional de tudo isso, de tudo que há nesta vida e na vida espiritual, logo precisaremos, sem demora, buscarmos essas informações acerca de nós mesmos. Então, tudo isso hoje, essa tradição toda que existe do batismo, não passa de uma manipulação, porque as pessoas têm que raciocinar, têm que pensar, têm que fazer a coisa racionalmente. É a fé verdadeira que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade.
Então, realmente, o batismo para nós não tem um significado, mas tem um significado para aqueles que ainda hoje acreditam nele. Nós respeitamos perfeitamente a igreja, o clero, as pessoas que batizam seus filhos, mas a doutrina espírita não aceita, não temos esse culto exterior na casa espírita. Obrigado. O que a água representa da vida, a vida corporal, a vida física, para que nós possamos ressarcir realmente os nossos débitos e aceitar as provas, as expiações com muito amor, com muita resignação, porque Deus nos concede essas novas oportunidades de crescimento, de reeducação através das reencarnações. Então é aceitar você, amigo ouvinte, aceitar com paciência aquele filho seu que te dá trabalho, aceitar aquele marido, aceitar aquela esposa, aceitar os seus pais, aceitar o vizinho, o patrão, os empregados, aceitar as vicissitudes da vida, realmente as dores, o sofrimento, porque são frutos da nossa própria imperfeição. Foi nós mesmos que somos causa dele. Então é importante aceitar com muito amor, com muito carinho e caminhar na direção do Cristo, nessa ascensão, nessa busca da condição do Espírito puro que nós somos e seremos um dia quando realmente trabalharmos, lapidarmos as nossas imperfeições humanas. Obrigado, Vicente. São 10h04, eu conversei aqui com o Vicente de Paula, um grande trabalhador da Seara Espírita. Eu vou chamar o nosso bloco de comerciais e nós voltamos já já. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem, cactus, a sua moda agora, cactus nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dib Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Cactus. Chaveiros ABC significa solução rápida para problemas de chaves, cadeados, velocímetros, tacógrafos, boias, rodoar, medidores de temperatura e combustível e chaves na hora. Chaveiros ABC são 2 lojas para oferecer produtos de primeira qualidade e serviços com profissionais que você pode confiar. Chaveiros ABC, 1º de junho, 685, fone 221-9288 e Rua Goiás, 2491, telefone 221-6636. Macom, compra e vendas de máquinas de costura industriais novas e usadas, assistência técnica especializada, agulhas, peças e aparelhos em geral. Macom, bom atendimento e competência. Avenida 7 de Setembro, 455, fone 221-6418. Você sabia? No dia 27 de março de 1891, na cidade de Teixeira, em Pernambuco, nasceu o Dr. Arthur Lins de Vasconcelos Lopes, ativo integrante do movimento de unificação espírita brasileiro. Caríssimo ouvinte, amigo, continue ligando para nós no 222-0001 e também o 222-0002. Tire suas dúvidas, dê as suas sugestões. Daqui a pouco, no final do programa, inclusive havia me esquecido, de dizer, você liga pra gente e você estará concorrendo a um livro espírita, tá? Você vai escolher na banca espírita. Portanto, ligando 222-0001 e 0002. Sugestões, perguntas, dúvidas e concorrendo a um livro espírita. São 10h06, mais um grande trabalhador da Seara Espírita aqui conosco nessa nossa sala de aulas. Bom dia, João Balbi. Bom dia. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que nos foi efetuado pelo nosso caro Vicente e desejar a todos os ouvintes da Rádio Minas um dia maravilhoso, igual está hoje, muita paz e amor a vocês todos. João Balbi, inclusive, foi a pessoa que me esclareceu muito nessa minha volta ao estudo do Espiritismo, João? É bondade de você. Obrigado. Gente, são 10h07. O que é evolução espiritual, João? Bom, nós podemos definir essa pergunta como uma escalada efetuada pelo Espírito desde a sua criação, pois que nós fomos criados simples e ignorantes, até atingir a perfeição relativa, dado que a perfeição total, isso seria Deus, e nunca nós vamos atingir essa perfeição.
nós vamos sempre ter aquela evolução relativa ao nosso estado. Estude que você estará aprendendo. Exatamente. Através, inclusive, das nossas reencarnações, essa experiência. Porque nós somos criados, pela evolução que nós temos, né? Hoje nós sabemos que nós viemos lá do mineral. Sim. É isso? Passamos pelo vegetal para pegar sensibilidade. Após, nós viemos para os animais. É isso? Para nós formarmos o nosso perispírito. E atualmente nós estamos estagiando no reino hominal, através de várias experiências para o nosso crescimento. É isso? É claro que as reencarnações propiciam também a nossa evolução, dado que se nós estivermos errados, nós temos que nos reajustar, não é isso? Com aquele erro que nós fazemos. Nós temos que nos reharmonizar. João, qual viria primeiro? O desenvolvimento intelectual ou moral? Bom, nós temos que colocar assim, não se pode traçar barreiras definitivas entre o intelecto e a emoção, a razão e o sentimento, o cérebro e o coração, porque o homem não é um produto dualista, dispondo de departamentos psíquicos estanques e antagônicos. Mas, em verdade, o sentimento ilumina e clareia a razão, pois enquanto o intelecto planeja, pesquisa e conclui, o coração sublima a atividade mental em exercício, além dos limites comuns das formas físicas do mundo transitório. Concluímos que o espírito só se move no trânsito sideral quando lograr o perfeito equilíbrio entre as duas asas, em que significa a razão e a outra o sentimento. Então, realmente, para nós termos livre trânsito no universo, nós temos que fazer crescer, não é isso? As asas simbólicas do anjo. A Igreja Católica nos deu essa imagem, até não está errada realmente não. É o espírito ali com as duas asas, do sentimento e da razão. Nós temos que fazê-la crescer durante exatamente essa evolução que nos propicia a reencarnação, através de experiências, isso, dolorosas sim, porque nós realmente fomos aqueles que ultrapassamos os nossos limites, porque nós temos realmente um livre-arbítrio, mas ele também é relativo. É isso que nós compreendemos. O espírito poderia evoluir somente no mundo espiritual, não aqui, né? Como estamos vivendo, conversando, estudando e aprendendo, mas lá, simplesmente. Bom, o espírito evolui certamente nos dois planos. Nós evoluímos aqui, isso, e no plano espiritual. E no plano espiritual. Pois no mundo espiritual, nós fazemos um curso intensivo lá no mundo espiritual. Nos preparamos e para colocar em prática aqui no mundo físico. É realmente a bondade divina que nos propicia isso. Nós nos prepararmos antes. Nós podemos medir a bondade que existe de Deus para conosco. Nós temos a oportunidade, a chance, não é isso, de nos prepararmos convenientemente no mundo espiritual. É claro que quando nós encarnamos, o nosso perispírito, né, que contém a nossa individualidade, nosso cérebro perispiritual é que contém o acervo total de todas as experiências passadas. E a carne exatamente inibe, é isso? Nós temos o esquecimento, o beneplácito do esquecimento. Então realmente para nos dar exatamente mérito em tudo que fizemos aqui enquanto estamos encarnados. É uma preparação antes de virmos. Exatamente, é uma chance. É isso que a bondade divina nos oferece, é a justiça divina que atua nessa hora. Qual o objetivo da encarnação, João? Bom, como na resposta anterior foi dito que através dessa bênção divina que todos nós efetuamos a nossa evolução. Vamos raciocinar. Se não tivéssemos oportunidade desse beneplácito, dessa bênção divina que é a reencarnação, como que nós iríamos? As religiões, né, dogmáticas nos colocam que o espírito é criado na hora da concepção. E nós sabemos que muitos vivem só horas. Como que nós íamos ter aquele espírito? Será que Deus ia destruir aquele espírito? Nós sabemos que o espírito é eterno. Então nós temos que ter tempo. E mesmo a pessoa que vive aí 80, 100 anos, não poderia captar
toda a sabedoria. E nós temos que, como nós dissemos aqui na primeira pergunta, né, na nossa evolução, nós temos que ter uma perfeição relativa. Como que nós poderíamos evoluir em tão pouco tempo? Por isso que o objetivo da encarnação é exatamente nos propiciar essa evolução, para nós sermos co-criadores, ajudantes da paternidade divina. João, nós temos um preparamento, né, no plano espiritual, certo, antes de virmos. Já foi discutido, inclusive, nessa sala de aulas, que nós viemos para cá, aqui nós aprendemos, ainda vamos resgatar nossos conhecimentos depois de nossa reencarnação. Qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal, que aliás, diga-se de passagem, é quase que impossível muitas vezes, não é verdade? Ô Arista, o nosso Mestre Jesus é que veio nos deixar esse curso educativo sideral. Veja bem, estou falando sideral, porque o Evangelho nos foi passado não é só para nós terrenos, o planeta Terra, mas sim é um curso de preparação para que nós sejamos os cidadãos universais. É através do Evangelho que nós temos que estudar e procurar entender, porque nós sempre estudamos o Evangelho, mas nós precisamos entender o que Jesus disse, e o mais difícil seria colocar ele em prática. Quer dizer, e a chave desse progresso individual, sem dúvida, é também o autoconhecimento. Desde a antiguidade, nós tomamos conhecimento dessa prática através de um grande sábio que asseverou: conhece-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer para captarmos as nossas deficiências e tentar, não é isso, trocar os nossos defeitos por virtudes, não é isso? E nós temos ainda um espírito maravilhoso, inclusive é conhecido da Igreja Católica, Santo Agostinho, esse grande propagador atual do próprio Espiritismo hoje. Que o nosso Evangelho, o Evangelho de acordo com o Espiritismo, segundo o Espiritismo, é um dos espíritos que mais colocou exatamente essa pergunta, a resposta dessa pergunta: que meio prático, né? E como nós vamos resistir a esse arrastamento, que principalmente hoje nos arrasta se nós fraquejarmos. Exato. Ele colocou, né, para nós, ele nos deixou um método, que é fazer um balanço diário das nossas ações antes de dormirmos. Realmente, nós precisamos aprender a dormir, nossos caros ouvintes. É uma hora muito sagrada também. Não é simplesmente ir para a cama e deixar-se adormecer. De jeito nenhum, Alisson. Essa hora, nós temos conhecimento disso, porque nós somos espíritas. Espírito nos pergunta, mesmo a pessoa diária não espírita, é que dorme no outro dia e levanta mais cansado ainda. Exato. É porque a pessoa não soube dormir. Nós precisamos saber dormir. Então nós temos que pedir ao nosso anjo de guarda, ao nosso amigo espiritual naquela hora ali, fazer uma prece a Jesus que autorize isso, não é isso? Para que o nosso perispírito, não é isso? Quando desloca, porque realmente quando nós vamos dormir, quem descansa é só a matéria. O veículo perispiritual não precisa de descanso, então ele vai para o mundo espiritual. Ele está em desdobramento, não é isso? Então, se não tiver uma ajuda, ele fica ali na casa, ali perambulando. Isso, ou mesmo é arrastado para bordéis, para dancings, lugares inapropriados. Então, quando volta, ele já está cansado. Ele já está cansado. Então, é onde a pessoa, quando acorda pela manhã, ela acorda cansada. Exatamente. É verdade? Então é preciso esse preparo na hora de saber dormir. Antes de dormir, fazer um balanço. Qual a ação negativa que eu fiz? Será que eu preciso de ajuda, não é isso, para não praticar isso mais? E o que eu deixei de fazer? Porque muitas vezes nos apresentam oportunidades, é isso, que nós podemos colocar o nosso potencial de caridade e nós não fazemos, por mais por negligência, por preguiça, por ócio realmente. Então o Santo Agostinho nos deixou essa prática maravilhosa, que é muito simples. Nós damos o balanço, verificando o que nós estamos fazendo de negativo e o que deixamos de fazer de positivo. E esse preparo também para nós dormirmos. Então nós podemos pedir a Jesus que autorize os nossos amigos espirituais a nos levarem isso, a praticar a caridade no mundo espiritual, que é também lá muito importante, e mesmo nos preparar em cursos lá, isso, para ter mais facilidade. Os estudantes, por exemplo, que têm dificuldade na área de matemática, ele pode pedir: meu Jesus, autorize que eu vá ter uma aula lá no mundo espiritual, para entender mais rapidamente essas coisas. Isso é muito prático. Quando a pessoa acorda, né, depois desse pedido, ela vai dormir, o espírito sai do desdobramento, e quando retorna, a pessoa, ao despertar, o espírito já foi em desdobramento para o plano espiritual, já adquiriu todo aquele conhecimento, não é verdade? Depois é só fazer uma transferência do cérebro para um para outro.